Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e pela bondade e graça do Senhor estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Estou muito feliz de estar conectados com vocês, ministrando essa palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre o nosso chamado, a gente literalmente anunciar o reino de Deus. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificação em todas, porque como eu sempre falo diariamente, eu desejo enviar vídeos abençoados da parte de Deus ao seu coração, irmãos. E eu faço com tanto amor, com tanto carinho, eu dedico o meu tempo livre, que eu poderia estar descansando, fazendo outras coisas para gravar esses devocionais para te abençoar, não abençoar apenas você, mas toda a sua família. Então se inscreve aqui no canal, me dá aquela força abençoada para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e me ajude também a compartilhar e seja um evangelista do reino de Deus. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no Novo Testamento, livro de João, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 9 a 11, que diz o seguinte: Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitaram o testemunho. Irmãos, Nicodemos aqui, só para clarear a mente de vocês, ele era um grande mestre da lei judaica, ele não era qualquer pessoa. E aqui conta que estava tendo uma conversa entre ele e o mestre, mas ainda assim ele não conseguia compreender o básico. E tem muita gente que está na igreja, irmão, ouviu falar de Jesus, viu os milagres, o poder do Senhor e não entende o básico das coisas, não entende por que está lá. E o mais profundo, imagina, se não entende o básico, nem o mais profundo vai entender. Mas o seu encontro com Jesus foi transformador. Eu quero dizer para vocês, aonde Jesus entra, ele transforma tudo, irmão. Transforma a situação, transforma a morte em vida, transforma cativeiro em liberdade, transforma, enfermidade em cura. Esse é o nosso Jesus que a gente conhece, ele é transformador. Cada pessoa que o Senhor puser diante de você, eu quero te falar isso hoje. Ela não pode, irmão, sair da mesma forma que ela chegou. Ela deve literalmente ser nutrida pelo amor de Deus. Você deve pregar a palavra de Deus. Deus quer te usar e por intermédio de você essa pessoa ser abençoada. Porque Jesus é real, ele é profundo. E assim como Nicodemos, ele foi com Nicodemos, ele também está disponível para lhe revelar o sentido da vida. Cabe a você buscá-lo e fazer as perguntas certas. Você não pode viver uma vida apenas indo para o culto 1, 2 ou 3 vezes no máximo por semana e você não ter uma vida de comunhão com Deus. Não, irmão. O Senhor não te libertou para isso. Deus não te deu uma segunda oportunidade para isso. Deus, ele não é Senhor da sua vida para isso. Você precisa ter intimidade. Há um DNA de adorador em você. Então, assim, busque intimidade com Deus. Busque uma vida de intimidade todos os dias. Faça as perguntas certas. As boas novas, eu quero falar para você que as boas novas do reino de Deus chegaram até você por quê? Porque Deus deu uma missão para Jesus. Jesus, ele separou um tempo para quê? Para ensinar os discípulos, a palavra fala isso, se você lê as escrituras, esses mesmos discípulos separaram um tempo e se dedicou a ensinar outros discípulos e assim foi passado de geração em geração ao longo da história. As boas novas até chegar a mim e a você. Você tem noção, irmão, que foi lá no começo, Jesus, foi aqueles 11 discípulos, que pregaram, 12 discípulos pregaram as boas novas e eles veio de geração em geração depois de 2024 anos. A palavra de Deus chegou a mim e você e a gente foi liberto, a gente foi curado, a gente foi restaurado, foi transformado, nós recebemos a Cristo. Por que isso chegou até nós? Porque algumas pessoas sacrificaram do seu tempo, se dedicaram para anunciar as boas novas do reino de Deus. Então assim, a pergunta que eu te faço hoje é: você tem cumprido o seu chamado aqui na terra? Por que eu estou perguntando isso? Pastor, por que o senhor está perguntando? Porque todo mundo tem um chamado aqui na terra, irmão, para cumprir. Mas eu não sou pastor. Irmão, você está enganado. A Bíblia diz assim, fazei discípulos de todas
as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se você é levita, não importa se é pastor, é mestre, apóstolo, profeta, não importa se o que você é, se você é um membro normal da igreja, existe uma promessa sobre a sua vida, existe um chamado. Se você não sabia, estou te alertando agora, estou revelando isso ao teu coração, né? Todos vocês que estão me ouvindo aqui têm um chamado, e você precisa descobrir. Então assim, entenda que não estamos aqui apenas para ocupar o espaço. Você não é fruto de um acaso. Você não é, irmão. Você está aqui na terra porque Deus gerou você, Deus decidiu, independente do que possa ter acontecido. Você pode falar, pastor, você não sabe do meu passado, meu pai... Irmão, não interessa. Se você está aqui, é porque Deus desejou estar aqui. E mesmo que todas as pessoas errassem, que você fizesse tudo errado, Deus não errou. Deus te ama. E Deus tem um projeto com você, um propósito. Então assim, você não está aqui só para ocupar espaço. Você não está aqui só para usufruir de recursos, ficar rico, ter família. Não, você não está aqui só para satisfazer o teu coração e os teus desejos da tua carne. Precisamos deixar, irmão, literalmente um legado. Precisamos cumprir o nosso propósito. Você precisa saber para que Deus te chamou. Então assim, comprometa-se em viver o reino de Deus, viva o propósito de Deus e desfrute do seu chamado. Quando você foi chamado para algo, você precisa ministrar, irmãos. Então assim, eu fui trabalhar fora. Deus chamou eu nessa temporada para trabalhar fora e não cuidar de igreja, né? Eu falo assim, cuidar de igreja integralmente. Eu cuido de igreja, mas não é integralmente, para deixar claro aqui para os irmãos. Atendo todas as pessoas, mas hoje eu trabalho fora e cuido da igreja, eu faço o serviço dobrado. Mas assim, o que Deus falou para mim? Falou para mim abrir uma célula onde eu estava trabalhando, para ministrar. Então assim, eu não estou trabalhando na igreja todos os dias, diariamente, vamos dizer assim, durante o dia e a noite, mas eu estou no tempo que eu tenho oportunidade de pregar o evangelho de Deus. Meio-dia, irmão, eu poderia almoçar e tirar uma baita de uma soneca. E para falar a verdade para os irmãos, era isso que eu estava fazendo no começo. Só que o Espírito Santo me incomodou. O Espírito Santo me deu um direcionamento e falou assim, se posicione, testemunhe, seja meu porta-voz. Então eu estou pregando as boas novas, né, na minha empresa, irmão, para as pessoas que são mundanas. E tem muita gente lá que está desviado do evangelho, mas eu estou pregando. Então assim, que venha às vezes, né, irmão, pode vir uma pessoa, mas eu quero te dizer, a Bíblia diz assim, que aquela uma pessoa, a vida daquela pessoa é mais importante do que o mundo todo. Você está cumprindo o teu chamado, você está fazendo aquilo que Deus te chamou. Então assim, a pergunta que eu te faço hoje de reflexão, você está cumprindo o seu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? Você está pregando as boas novas do reino de Deus? Você está anunciando o reino de Deus? Eu quero te falar, irmão, não adianta você ser bem sucedido financeiramente, não. Ter dinheiro não significa nada para Deus se você não cumpre o propósito dele aqui na terra. Você tem que saber que um homem justo morreu por conta de você, pelos seus pecados. E foi dada uma segunda oportunidade. O mínimo que eu e você podemos fazer como filhos é anunciar o reino de Deus, é pregar. E você não precisa ser um pregador eloquente para falar isso. Você não precisa ser uma pessoa letrada. Você não precisa ser um teólogo para anunciar. Fala daquilo que Deus fez na sua vida, irmão. Jesus cura, liberta, salva, é mais do que suficiente. Jesus é o Senhor. Anuncie para as pessoas o reino de Deus. Uma pessoa que vem até você não pode perder a oportunidade de falar do amor de Deus. E Deus irá te usar, irmão. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria se peça a Deus. E Deus quer te dar sabedoria hoje. Amém? Então assim, você precisa entender, então se comprometa com o reino de Deus e viva o propósito e desfrute do teu chamado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que hoje que haja um despertar no coração dos teus filhos. Que o Senhor possa ministrar poderosamente, que essa palavra impacte poderosamente o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse idoso que está me acompanhando, essa idosa, que eles possam ser verdadeiros evangelistas do reino de Deus, testemunhas fiéis e oculares daquilo que Deus tem feito sobre a vida deles, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que eles possam aproveitar todas as oportunidades para pregar para a sua família, para a sua casa, para os vizinhos, para os amigos, Pai. Pregar no serviço, Pai. Pregar em todo o tempo e fora de tempo.
Eu te peço em nome de Jesus sabedoria. Derrama uma unção de sabedoria sobre a vida de todos eles, como pastor e ministro e embaixador do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma forma de você sempre estar anunciando o reino de Deus é se inscrevendo aqui, porque todo dia eu vou postar, você vai receber um conteúdo abençoado e você pode compartilhar esse conteúdo com muita gente. Então eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.